Olha o brilho desse risoto super cremoso, super saboroso. Fala, verdinhos, como é que vocês estão? Nesse Dia dos Pais eu quero fazer uma coisa diferente e muito especial. Então vou fazer um risoto de cogumelos, mas não vou fazer só o risoto. Nós vamos também preparar um demi-glace, que é um caldo de carne muito saboroso, que é a base de um monte de molho na cozinha. Mas antes, não esquece de se inscrever, toca no bongzinho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo. E já curte esse vídeo, assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é importante e vai levar para mais gente. Tem muita coisa na cozinha que a gente costuma desprezar, jogar fora, porque sim, nem tudo é tão simples de ser aproveitado, mas tudo pode ser sim aproveitado. Repita comigo. Tudo pode ser aproveitado, mas nem tudo é tão simples. O demi-glace é um dos molhos mais básicos da cozinha, e ele vem de um caldo de carne, que é basicamente uma sopa feita com ossos bovinos e vegetais. Esse caldo é deixado reduzir por várias horas, as cartilagens dos ossos vão derreter e vão engrossar ele, dando origem ao demi-glace. Ai, que nojo! A gelatina nasce desse processo, com os ossos, mas no lugar de legumes é produto químico. Nosso risoto mais lá pra frente vai levar uma parte do demi-glace para trazer sabor e cor para o prato. Eu vou fazer com cogumelos, mas você pode substituir por uma proteína animal ou até eliminar o demi-glace e pular para aquela parte do vídeo e fazer o risoto só com legumes. Também fica uma delícia. Então nós vamos começar agora. O demi-glace começa com uma travessa untada bem de leve com azeite de oliva. Nós dispomos os ossos de boi ou de suínos ou de frango, o que você tiver na tua casa. De preferência as articulações, onde tem mais cartilagem, vai deixar mais gelatinoso o molho. E levamos para assar no forno por mais ou menos 40 minutos. Enquanto isso, vamos cortar os legumes. Eu começo separando as folhas e os talos de um bulbo inteiro de salsão, ou aipo, dependendo de onde você mora. E eu vou separar as folhas porque eu vou usar elas mais tarde, só que vai entrar em um momento diferente do nosso caldo, então eu não posso deixar logo no começo. Aí eu vou pegar a minha cebola roxa, vou cortar a pontinha, dividir ela no meio. Aí eu posso tirar a pontinha de baixo também, a base dela. E vou separar tudo isso junto com as folhas do meu salsão. E eu deixo ela ali inteirinha do lado também. Muita gente acaba descartando as cascas na hora de fazer o caldo, porque as cascas dão muita cor, principalmente a cebola roxa. Só que como o nosso caldo vai ficar escuro, não tem problema. Eu posso usar a casca que também vai ter muito sabor. Eu estou colocando 2 cebolas roxas e uma cebola branca, com casca, com tudo. E eu só vou dividir essa cebola branca no meio. Aí eu pego o meu alho poró, separo os talos e coloco ali junto. Aí eu encontro ali a parte branca, eu uso só a parte branca dele. E o restante vai lá para aquele bolzinho também, só cortado ao meio e cortado mais uma vez ao meio para soltar bastante sabor. Aí eu pego 3 cenouras, nas quais eu vou tirar as pontinhas, e as pontinhas também são usadas. Na sequência eu pego as cenouras e vou cortar elas em pedaços grandes mesmo. Não precisa se preocupar muito com o tamanho, desde que fique tudo com um tamanho parecido. A cebola branca, como tá grande, eu vou cortar em 4, cada metade dela. Aí a cebola roxa eu vou deixar inteira, porque ela é bem pequena. O meu alho poró, a parte branca, que é a parte que a gente usaria na base de um refogado, por exemplo, eu só vou cortar ao meio e vou cortar ao meio de novo, como eu fiz antes. E vou jogar ali. Na sequência eu pego os meus talos do salsão e eu também vou cortar em pedaços grandes. Sempre presta atenção, você não precisa ter muito padrão, só precisa que fique tudo mais ou menos do mesmo tamanho para que os pedaços menores não acabem queimando enquanto os outros ainda não estão nem cozidos. E vocês vão ver a hora que eles entram como isso é importante. E aqui ó, eu separei os talos que eu vou usar depois e nos legumes inteiros eu vou misturar extrato de tomate. Eu estou usando um extrato caseiro, mas você pode usar o de potinho mesmo. E mistura bem. Aqui eu usei 3 colheres, mas você vai usar o suficiente para envolver todos esses legumes. Eles precisam ter uma camada de extrato de tomate para ir para o forno. E sobre o extrato de tomate, sim, é legal consumir. Quando a gente fala no problema da industrialização, é o superprocessamento. A adição química, tratamento não natural ao alimento, é o momento em que se criam produtos que não existem de verdade.
O extrato de tomate é na verdade uma conserva, é como se fosse um picles, entre muitas aspas, né? A maioria das marcas é bem natural. Claro que não é para comer todo dia, mas em alguns casos é muito bom sim. E aqui ele vai criar uma camada nos legumes que vai caramelizar e vai tostar no forno, trazendo um sabor muito diferente para esse caldo. E depois desse tempo, tira do forno, vira os ossos e coloca mais um pouco. Eles precisam estar bem torrados. A gente tem que tomar o cuidado de quando fazer esse caldo, pegar os ossos que tenham menos restos de carne, porque vai acabar soltando muita gordura, vai ficar pesado o caldo. Mas se tiver excesso, é só descartar. Quando eles já estiverem mais pretinhos, você junta os legumes e leva para o forno por mais 30 minutos, até os legumes também estarem tostados. Depois você vai levar para uma panela grande, raspa o fundo dessa forma com água quente e joga esse caldo na panela. Esses queimadinhos aí na forma não são queimadinhos, é açúcar caramelizado, só que é o açúcar que vem dos legumes, que vem da carne, e ele é o responsável pela maior parte do sabor do teu caldo. Vai lá, confia. É indispensável raspar essa forma e juntar no caldo essa aguinha. E aqui só uma pausa. Olha como essa cebola ficou linda, torradinha ali no forno. Aí é nesse momento que eu vou colocar aqueles talos que eu separei. Eles também vão dar muito sabor. Normalmente é nos talos que está concentrada a maior parte do sabor da comida, só que às vezes é tão forte que acaba amargando. Nesse caso ele vai soltar na água o sabor. E a gente vai colocar água até cobrir completamente os legumes. Perceba que eles até começam a boiar. Aí eu vou tampar a panela e colocar no fogo alto somente até levantar a fervura. E antes que você desista, esse caldo pode ser feito na panela de pressão, mas vamos com a técnica clássica. Aqui você vai deixar cozinhar com a tampa entreaberta por pelo menos 12 horas. Sim, demora pra caramba. Na pressão, 1 hora vai ser o suficiente. Não vai ter o mesmo resultado, mas é o suficiente para o que a gente vai precisar. E qual que é a diferença? Nós vamos deixar reduzir numa panela em fogo muito baixo. A cartilagem vai derretendo aos poucos e vai tendo tempo de se misturar o líquido. Na pressão a temperatura é muito alta e aquele vapor lindo, bonito que você vê saindo, tem parte do aroma indo embora. Então você perde sim um pouco do sabor. Não vai ficar ruim, só vai ficar menos potente. E no cotidiano eu costumo fazer na panela de pressão, com certeza. Mas aqui nessa panela vai ficar por pelo menos 12 horas. E mexe de vez em quando, não precisa se preocupar em ficar lá do lado o tempo todo. Quando quase todo o líquido tiver evaporado, você vai coar essa mistura. Eu ainda passei por uma peneira e leva de volta para o fogo para reduzir mais um pouco. Primeiro eu passei em um escorredor de macarrão para tirar esses pedaços maiores, mas eu ainda passo por uma peneira porque eu quero que fique um caldo bem lisinho, bem homogêneo ali para reduzir. E vai ficar no fogo médio. E esse é o ponto final, quando começa a grudar no fundo, quando você passa o dedo na colher e o caminho não se fecha. Esse é o ponto na P. Aí você coloca esse molho em uma travessa mesmo, leva para a geladeira para resfriar e depois de frio todo esse colágeno fica sólido, vai virar uma gelatina. Quando você tirar da travessa, corta em cubinhos para ser mais fácil de armazenar. Para o risoto a gente vai usar o equivalente a 1 colher de sopa. E o restante pode ficar congelado por até 3 meses. Você pode usar em qualquer receita no teu dia a dia. E olha como fica gelatinoso sem usar nenhum espessante. Agora leva tempo, mas no dia a dia é muito prático. Agora nós vamos para o prato propriamente dito, o prato do Dia dos Pais. O risoto de cogumelos, risoto ao funghi. Eu peguei essa receita em um site italiano, vou deixar aqui na descrição, mas claro que fiz algumas mudanças. Nós começamos pelos cogumelos. Para a limpeza dos cogumelos existe muita dúvida. Posso lavar com água ou não? Então, o que acontece? Os cogumelos são muito esponjosos, então quando você molha ele vai absorver essa água na hora, por mais que você não perceba isso. Então na hora que ele estiver pronto vai ter mudado a textura e vai mudar o sabor do cogumelo. Mas só que se você parar para ver, ele está cheio de sujeirinhas. Ah, mas e esses pontinhos com terra, o que tem? Bom, é o seguinte, quando você compra cogumelo no mercado, na maioria dos casos, ele não é um cogumelo selvagem, ele não é criado ao ar livre. É um tipo de solo especial para o cogumelo e a chance desse solo estar contaminado é muito baixa. Então você não precisa se preocupar com isso de fato.
Ah, por exemplo, um legume que você lava com água sanitária. Você jamais vai fazer isso com um cogumelo, porque ele vai absorver toda essa água sanitária e você não vai conseguir tirar depois. O que você vai fazer é pegar um papel toalha e vai passar bem de leve nesse cogumelo, só para tirar esse excesso de sujeira, entre aspas. Realmente, não precisa se preocupar, tá? E depois de limpos eu parto ao meio e vou fazer tipo um xadrez no meu cogumelo. Por quê? Eu vou colocar ele na gordura para dourar. E quando eu fizer isso, com esse corte nesse formato vai dar um sabor de defumado. O óleo vai conseguir penetrar muito melhor no meu cogumelo, vai dar um sabor meio tostado, meio defumado. Faz isso em um e não faz no outro e tosta para você perceber a diferença de verdade. Depois, cortamos a cebola em cubos muito pequenos para que eles realmente desapareçam depois de cozidos. Você não quer ver a cebola ali no risoto final, só o sabor dela. Em uma panela grande bem quente, eu vou colocar um fio de azeite de oliva, colocar os meus cogumelos com esse xadrez em contato com o azeite e vou deixar ele ali refogando. E pelo meio do processo ele vai ter absorvido todo o óleo, então eu coloco uns bloquinhos de manteiga para derreter ali, só para dar mais um saborzinho. E quando eles estiverem dessa cor bem escuros, eu vou tirar os cogumelos, com cuidado para deixar a gordura ainda na panela, porque eu vou seguir a receita nela própria. Seguindo nessa receita, eu vou usar esse sabor que já está ali impregnado dos cogumelos para incorporar no meu risoto. Então eu vou colocar a minha cebola finamente picada para refogar até ela ficar transparente. Então eu vou entrar com o meu arroz, uma xícara de arroz arbóreo ou qualquer arroz próprio para risoto que seja rico em amido, porque eu preciso que ele fique cremoso para ser um risoto mesmo. E se necessário eu coloco mais um pouco de azeite. Não precisa besuntar tudo, mas todos os grãos precisam estar envolvidos nesse azeite, para realmente tostarem também, criarem uma casquinha. Aí eu vou colocar meia xícara de vinho branco, é a primeira coisa que eu coloco no risoto, porque o ácido do vinho vai soltar esse amido do grão, então vai facilitar aqui o meu processo. E eu percebo que eu não fico batendo o risoto, eu fico soltando ele do fundo da panela. Se eu bater nele, eu posso acabar quebrando o grão, mas eu só quero soltar o amido. Não quero que ele vire um bolinho de arroz, que é a textura que fica quando você bate um risoto. Aí ali do ladinho eu vou pegar uma xícara de água quente ou um caldo de legumes bem clarinho, que foi o que eu fiz, uma colher de sopa do nosso demi-glace e vou misturar ali, vou dar uma dissolvida nele. E esse caldo eu vou colocar no meu risoto quando o vinho branco estiver secado e vou misturar aos poucos. Pode parecer que é muito líquido agora para um risoto, só que não, a gente ainda está no começo. E quando ele estiver assim, seco, mas ainda correndo pela panela, eu coloco o restante da minha xícara e vou mexer até secar novamente. Só que quando essa xícara estiver evaporado, ele já vai estar muito próximo do ponto. Então eu vou começar a colocar 1/4 de xícara de caldo de legumes, ou de água mesmo, quente, para não interromper o cozimento desse arroz, não interromper a cocção. E o arroz é no ponto al dente, quando ainda está crocante, não macio. E quando estiver nesse ponto, que tem bastante caldo, mas ele está mais sequinho, desligo o fogo, eu coloco meia xícara de queijo parmesão, ele ajuda a dar mais uma cremosidade ali, o sabor do queijo também. Eu vou colocar os meus cogumelos, posso separar um pouco para a decoração do prato depois. E eu vou misturar com um pouco de cuidado, envolvendo o arroz para que eu não quebre os cogumelos. E eu finalizo com aquele clássico bloco de manteiga gelada para dar um brilho bonito nesse risoto. E assim, a cozinha não tem muitas regras, mas o risoto tem uma regra muito clara. Ele precisa ser servido na hora, senão ele perde o ponto. Então, você desligou a panela, serve ele. Esse é o nosso prato pronto, muito especial, muito cremoso e muito saboroso. Olha só como ele tem um brilho próprio. O risoto é uma receita tradicional que continua muito atual e muito famosa. O risoto precisa ser consumido na hora, assim que esfria.
ele já vai começar a perder o ponto logo logo. Você pode guardar o restante, mas não vai ser a mesma coisa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Faz essa receita, me marca lá no Instagram para eu ver os resultados. Até a próxima e tchau!